Depois de 12 jogos, o Fortaleza voltou a perder pontos em casa nesse Campeonato Brasileiro. Trigésima rodada da Série A do Brasileirão, Fortaleza empatou com a equipe do Atlético Mineiro, o Atlético pensando muito mais nas Copas, aí poupando alguns jogadores, outros foram desfalques certos, né? Daverson não veio, Hulk, Paulinho, jogadores que são os principais jogadores do Atlético Mineiro, não jogaram hoje, ainda assim o Fortaleza encontrou um time bem ajustado, um time de qualidade, mas obviamente, se o Atlético tivesse com o time principal, seria ainda mais difícil a vida do Fortaleza, que depois de 12 vitórias seguidas no Brasileirão, Fortaleza voltou a empatar em casa. Fortaleza empatou os 3 primeiros jogos como mandante, depois só venceu, voltou a empatar nessa 30ª rodada. Mas antes de a gente continuar aqui e falar sobre esse 1-1 entre Fortaleza e Atlético Mineiro, temos muita coisa a falar. Deixa eu pedir, se você não for inscrito, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar. Você torcedor atleticano, você torcedor do Lion, você torcedor de outro time, caiu aqui de paraquedas, eu tô sempre falando sobre o futebol cearense. Termina o jogo, tô aqui pra gente falar sobre as partidas. E esse jogo, especialmente esse jogo, o Fortaleza passou um tempão, 12 dias se preparando por conta da data FIFA, o Atlético Mineiro também, aliás, o Atlético teve até menos tempo, mas o Fortaleza passou 12 dias se preparando para esse jogo e fez um bom primeiro tempo. E aí a gente precisa dividir mesmo o que aconteceu no primeiro tempo do que aconteceu no segundo, que foram partidas completamente diferentes. Foram tempos absolutamente distintos. Primeiro tempo em que o Fortaleza foi bem, o Saravia acerta o travessão do João Ricardo, mas a resposta do Fortaleza é ainda melhor, é o gol do Marinho, aliás, um golaço no combate do Martínez, a bola sobra pro Marinho, ele limpa e bate bem, o Everson ainda tenta defender, mas não é o suficiente, e o Fortaleza com 12 minutos fazia 1-0, depois criava outras boas chances. Hoje, Marinho pelo lado direito e o Moisés pelo lado esquerdo. O Moisés teve uma ótima chance, ele limpa, bate, bola sai à direita do gol atleticano. O Atlético até com algumas boas oportunidades também. E o primeiro tempo foi um primeiro tempo muito frenético, um primeiro tempo muito de muita velocidade. O Fortaleza adorando jogar daquela maneira, porque é assim que o Fortaleza melhor se sente, né, nos jogos, que é um time de transição hoje. Se antes o Fortaleza era um time de posse de bola, hoje o Fortaleza tem esse DNA, tem essa característica principal, tá lá no DNA do Fortaleza, é um time de transição, um time que sai rapidamente do meio campo pro ataque, da defesa pro meio campo pro ataque, e aí criava boas oportunidades, até com chance de fazer um placar mais elástico. Só que aí, no segundo tempo, e eu já vou passar pro segundo tempo, porque embora o segundo tempo, grande parte dele, as coisas não aconteceram, depois da expulsão do Marinho, e aí a Marinho é a prova de como você pode ser útil e ao mesmo tempo você, no mesmo jogo, você pode prejudicar a sua equipe. O Marinho entrou na pilha do Palácios, o Marinho com muito mais experiência do que o jovem atacante colombiano, entrou na pilha do Palácios, deu uma peitada no Palácios, sabe? Mostrando que tem mais testosterona, não sei que disputa é essa, que briga é essa para dizer que é mais macho. Aí o Marinho é expulso e essa expulsão ela muda completamente a configuração do jogo. Completamente. O jogo muda no momento, no instante que o Marinho é expulso. Na hora que o Marinho é expulso, a história do jogo muda sim, completamente, é uma guinada de 180 graus e o Atlético, que não estava talvez nem afim muito, ele não queria nem perder, não queria perder o jogo, tá? E aí com 2 minutos ele empata com o Fausto Vera, ele empata o jogo com 2 minutos do segundo tempo, tem a expulsão do Marinho e aí o jogo se tornou muito para a feição do Atlético, se tornou muito para o lado atleticano, para o lado mineiro. Mas antes de a gente continuar aqui com o vídeo, deixa eu lembrar que a Bet Nacional, a Bet do Vini Júnior, do Galvão, da Ludmilla, do Tiaguinho, a minha Bet, a Bet que está de cara nova, tá aí o site completamente reformulado. Se você quiser jogar apenas para se divertir, o link tá na descrição do vídeo. Você sabe, né? Saiu a lista oficial das empresas de apostas validadas pelo Ministério da Fazenda e claro que a Bet Nacional é uma delas. Isso só reforça o compromisso com o jogo responsável e com você. Apostar para se divertir, claro, é aqui na Bet Nacional, a Bet do Brasil, que tá de cara nova.
Então clica no link na descrição do vídeo para você se divertir. Mas claro, esse é um recado para maior de 18 anos e jogue sempre com muita responsabilidade. 2 minutos, Fausto Vera empata o jogo. Aos 12, 13 mais ou menos, daí tem uma demora, confusão ali, Marinho é expulso. Em 10 minutos, a guinada no jogo, que muda completamente o rumo da partida e que deixa o Fortaleza numa condição muito difícil. Com um jogador a menos, o Atlético Mineiro, com um jogador a menos em relação ao Fortaleza, com um jogador a mais, né? O Atlético Mineiro se lança um pouquinho mais, começa a acreditar que é possível, se atira, se assanha, se arrisca um pouco mais e vai criando algumas boas oportunidades. E num dos contra-ataques do Atlético Mineiro, expulsão do Tinga, aí o Fortaleza ficou sem 2 jogadores. 2 jogadores a menos, o Vojvoda que havia colocado o Renato Kaiser, tira o Kaiser, coloca o Pedro Augusto, coloca mais um volante ali no time do Fortaleza, o Zé Wellison entra para tentar não perder o jogo, né? Contenção de danos. Só que o segundo tempo que não acontecia muita coisa, aí quando o Tinga é expulso, o Atlético com 2 a mais se viu na obrigação de ir pro tudo ou nada, e aí é que aparece João Ricardo, aparece o sistema defensivo do Fortaleza, um dos melhores do campeonato, Fortaleza que tomou pouquíssimos gols em casa, para preservar pelo menos a invencibilidade como mandante. E foi isso que aconteceu com o Fortaleza. O Atlético vai pro tudo ou nada, na base do abafa, para no João Ricardo, para no sistema defensivo e na aplicação dos jogadores do Fortaleza, que naquele instante eram 9 contra 11, e aí o Fortaleza evita o pior, evita a derrota, mas no final das contas, dá para comemorar esse empate dentro de casa? Se você olhar o segundo tempo, até dá, mas se olhar o contexto do jogo, contra um Atlético Mineiro que está muito mais com a cabeça nas Copas Libertadores e Copa do Brasil, acho que o Fortaleza não tem que comemorar esse empate. Claro que a última impressão é que fica, e a última impressão é de um Atlético pressionando, colocando o João Ricardo para trabalhar, chegando muito próximo do segundo gol, da virada. Isso não aconteceu, então dá para ficar com um gostinho de, beleza, um resultado, um empate positivo. Mas se você olhar o contexto geral, por jogar em casa contra um Atlético, repito, bem modificado, um Atlético reserva, esse empate nem é tão assim interessante para o Fortaleza, que agora soma mais um pontinho, né? Agora o Fortaleza chega a 56 pontos. Continua sem perder em casa, mas deixou de ganhar depois de 12 vitórias seguidas, um empate na sequência do Fortaleza como mandante nesta Série A. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, comenta, quero saber também a sua opinião. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, não custa absolutamente nada. A gente se vê e será em breve.